Então, a gente está em dias especialmente difíceis, né? Tivemos pelo Sim. menos 3 jovens negros assassinados na periferia, inocentes, e somando isso às 20 mil mortes do coronavírus. Como é que fica em pé, Emicida, diante disso tudo? Uau, já começamos assim, vamos. Ando. É, nossas nega véia, Dona Jacira, o que que essas pessoas viram que a gente não viu, sabe? O que essas pessoas atravessaram que a gente não atravessou? Eu cresci no meio de um monte de mulher que atravessou situações muito mais difíceis do que essa. Eu sempre penso numa entrevista que eu vi do B.B. King, e o B.B. King falando que quando ele chegou aqui, quando uma pessoa preta morria, eles diziam: vai lá no celeiro e pega outro. O que que ele estava querendo dizer com isso? Por mais que a gente tivesse um contexto de muita desesperança, muitas vezes, muitas coisas melhoraram bastante. Eu acho que o fato da gente estar tendo essa conversa aqui é uma prova de que algumas coisas mudaram e mudaram para melhor, sabe? Tudo que a gente conseguiu construir e influenciar para que siga construindo a nossa presença aqui nesse plano, ela ainda é uma conquista que tem que ser celebrada. Isso não significa que a gente não está despedaçado por causa da tragédia que a gente atravessou. Muito pelo contrário. Assim como nos anos 60, na realidade dos Estados Unidos, aquele menino foi espancado por adultos brancos, aquele Emmett Till, né? E a mãe dele atravessou a pior dor que uma mãe pode atravessar, que uma pessoa pode atravessar, que é enterrar o seu filho. E ela exigiu que ele fosse enterrado com um caixão aberto para que o mundo visse a proporção da catástrofe que uma criança preta enfrentava, né? O Dave Chappelle, um humorista americano, ele fala que aquele episódio foi gasolina aditivada na luta pelos direitos civis dos anos 60. Eu acho que isso é interessante, a forma como ele vê isso, né? Expor aquela tragédia. O nosso papel aqui é fazer com que essa tragédia, infelizmente, ainda hoje, ganhe visibilidade. A gente precisa fazer com que as pessoas observem isso. E esse tipo de assunto, por mais duro que seja, por mais dolorido que seja, ele precisa estar na ponta da nossa lança, porque cada uma dessas pessoas de pele escura numa condição de pobreza hoje estão ameaçadas não só de morrer pela mão do Estado sem amparo nenhum, e a gente nem tá falando de coronavírus ainda. A gente nem chegou no coronavírus, sabe? Porque me vem uma sensação sádica, Pedro, nesse momento, aonde eu e os meus colegas artistas, que provavelmente passeávamos pelos fones de ouvido do João Pedro, estamos aqui dizendo: fique em casa, salve vidas. João Pedro estava em casa. Então existe uma outra doença. A Flávia Oliveira, se eu não me engano, a jornalista carioca, ela escreveu um texto falando sobre isso. Existe uma outra doença aí, uma outra causa mortes que atravessa a situação do corona que estava antes, infelizmente ainda vai estar depois, porque a gente escamoteia isso aí, a gente chama racismo de preconceito e não conversa sobre a estrutura, entendeu? Tudo isso aí, mano, me faz pensar que quando a gente olha simplesmente para o espectro da política e toda essa tragédia representada por essa ocupação que tem no Palácio do Planalto agora, que é a única ocupação desse país que devia ser destituída com violência, com a violência que é destinada para as ocupações como a Mauá, a Prestes Maia, ou a ocupação do interior de São Paulo que aconteceu durante a pandemia, agora pelo governo do estado, que me parece que a gente tem um problema gigantesco na mão, mas as urgências desses caras parecem ser outras sempre. A urgência é sempre produzir mais destruição, por mais fragilizadas que as pessoas estejam. Então, a questão dessa criança, do João Pedro, ela precisa estar no front, ela precisa ganhar o mundo, ela precisa circular. A gente precisa falar o nome dele, a gente não pode falar morreram 3 essa semana, a gente precisa falar o nome do João Pedro, entendeu? E dos outros, que agora eu esqueci o nome dos outros, mas não foi só ele, Um sabe? também, o terceiro, não lembro Eram agora. dois Joãos e o terceiro, eram dois Joãos, eu me lembro. É, Eu qual falei que no é?
Ou porque são os casos que vazaram para a mídia, né? Deve ter Sim. outro. Não, com certeza. E isso fala sobre uma mazela profunda. Isso leva a gente a pensar o quê? Bolsonaro, na sua cruzada de morte e ignorância, é só a ponta do iceberg, sabe? É nisso que a gente tem que se concentrar nesse momento. Não adianta a gente ficar aqui conversando sobre eleição como se a gente só existisse entre junho e outubro dos anos eleitoral. Existe uma cratera, um buraco muito mais profundo quando a gente fala da situação desse país, e isso não é uma coisa que está pautando a discussão, muito pelo contrário, estão tentando reescrever esse tipo de coisa para dar a entender que tudo isso é uma questão superada quando não é. Tudo que a gente está pagando hoje, Pedro, é o resultado direto das lições de casa que a gente não fez, sabe? Então a gente permitiu, todos nós, enquanto sociedade, a gente permitiu, em todos os governos anteriores, a liberdade de todas as pessoas que cometeram assassinato na ditadura. Tem gente que não foi encontrado até hoje. E a gente permitiu. A gente não parou as nossas fábricas, a gente não parou as nossas escolas, a gente não queimou pneu na rua pelo corpo de cada uma dessas pessoas, pela lágrima de cada uma dessas mães. A gente não parou nosso modo de vida para dizer: olha, morreram tantas pessoas numa chacina na Candelária. Olha, mataram esses caras desarmados no Carandiru. Olha o que aconteceu em Paraisópolis. Olha o que aconteceu em Osasco. A gente não parou. A gente está funcionando numa espécie de modo avião, onde a gente não se conecta com nada, com nenhum outro universo. As redes sociais têm amplificado isso. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Não à toa, o termo que identifica o nosso momento é o lugar de fala, sabe? Mas escuta-se muito pouco. E a gente precisa escutar. Principalmente quem está no poder. Esses precisam escutar. A gente está brigando por falar também porque nós passou 400 anos calado, sabe? Então, se a gente não vai se levantar de verdade enquanto sociedade, coisa que a gente não fez como deveria, com a radicalidade que a gente deveria nos últimos anos, aí, mano, a tendência é a gente sentar aqui daqui a 5 anos e tá chorando outro João Pedro, sabe? Sim. Eu quis, Eu por acho muito importante. causa É... da, Oi? quis começar com isso por causa da urgência, principalmente do João, Pedro, e mais o coronavírus também, né? Até achei um sinal positivo que esses casos dos meninos estão repercutindo bastante, mesmo no cenário de tragédia completa que a gente está. Sim. Porque existe esse Brasil não oficial que o Machado de Assis falava. Esse Brasil não oficial, ele tem estofo para ganhar voz. Ele só não tem consciência da importância dele. E tudo que está acontecendo agora, sobretudo no âmbito da política, é para fazer com que tudo fique nublado e esse Brasil não oficial perca a capacidade de se conectar consigo mesmo. É isso que está acontecendo. Que o trabalho atual, o Amarelo Prisma, busca o contrário disso. É isso? Eu acho, ó, eu tenho influência de um monte de coisa, de um monte de coisa mesmo. Então eu leio um pouco sobre música, eu tenho uma hortinha aqui que eu cuido da horta. Eu acho que a horta é o lugar onde eu mais aprendo com a horta e com as crianças, sabe? Isso não é da boca para fora, não. A minha filha me fez uma pergunta, a Estela, mais velha, ela perguntou para mim assim: a gente estava fazendo um negócio, ela perguntou: ô pai, no meio de tudo isso já, no meio da quarentena, ela perguntou para mim: ô pai, e quando for o Covid-20? Pergunta mais sensata que existe, né? Porra, cara. É a pergunta que os presidentes tinham que estar fazendo, sabe? O tanto de porquê que tem na resposta dessa pergunta, o tanto de camada, é o que conduziria a gente para um outro lugar enquanto sociedade. Mas, infelizmente, é uma pergunta que não está sendo feita, sabe? Então, eu aprendo muito com eles. Eu esqueci sua pergunta, Pedro. Mosquei agora. Faz de novo, por favor. Foi mal. E o Amarelo Prisma é. Ah, sim. Mano, eu acho que a gente precisa partir de um ponto de novo. Voltar para o começo.
sabe? Lá na primeira mixtape, a primeira música da primeira mixtape fala sobre isso. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar para o começo. Se você não lembra para onde você estava querendo ir, é importante que você volte para o começo e olhe tudo de novo. E eu acho que a gente precisa voltar para o começo, entendeu? Porque existem lutas coletivas muito importantes, muito urgentes, e elas têm ganhado força também, voz, sobretudo nas redes sociais, mas a coletividade ela não anula o indivíduo. Muito pelo contrário. Essa ideia de que um ser humano some na multidão, ela é uma ideia muito perigosa, entendeu? Essa ideia é o que levou nós para as maiores catástrofes da humanidade. Então, quando os europeus chegam lá no continente africano, eles olham todos aquela negrada e falam que todo mundo é igual e que ninguém ali tem alma. Para eles, aquilo ali era só peça de reposição. Isso que aconteceu. Então, é muito perigoso isso. O prisma, ele parte exatamente dessa valorização, não só do eu, mas do nós, mas partindo do eu, sabe? Porque aí eu vou trabalhar pensando em coisas muito individuais, ainda mais nesse momento que a gente está atravessando, saúde mental, questões que foram roubadas de nós, coisas com a qual a gente aprendeu a não se preocupar, a gente foi doutrinado para isso, para não pensar nessas coisas, para a gente ir viajando numa espiral de loucura, cada dia mais, Pedro, saca? Então hoje eu penso, quantas coisas, quantas coisas me foram roubadas porque eu precisava fazer justiça a um estereótipo do que é ser um homem preto machão do rap. E o grande desperdício que foi tudo isso, desperdício de tempo, e o tempo não volta, sabe? Ainda bem que eu me conectei, me cerquei com pessoas que valorizam esse tipo de pensamento, e aí eu posso reivindicar minha sensibilidade através de um projeto como Amarelo, e é a doçura e a sensibilidade que vai conduzir a gente para perto desse Brasil que a gente aprendeu a amar, o Brasil do Aldir Blanc, não o Brasil da Regina Duarte. Entendeu? É, acho que a coisa principal desse projeto talvez seja o podcast, que você dividiu em 4 movimentos, né? E Sim. começa pela paz. Eu fiquei pensando que a paz é o que está mais difícil de encontrar. Você lança o... Sim, mas vê que coisa doida. Partindo da filosofia do budismo, né? Primeiro, antes de mais nada, a paz é um estado mental. Então a gente precisa organizar os nossos pensamentos. A gente precisa ser esse lugar dentro de nós antes de buscar esse lugar do lado de fora. E é nesse sentido, né? É importante que a gente aprenda a organizar nossos pensamentos para ver o mundo com clareza. Isso é o que tem regido nossas ações, nossas atitudes. É assim que eu tenho tentado ver o mundo também. Então, antes de tomar uma atitude impensada, eu reflito. Reflito e tento ver o mundo de uma outra maneira, para ver se eu realmente tenho que agir de uma maneira tão dura. E aí, isso me abre uma gama de possibilidade. Nesse sentido, a gente fala de paz. Eu sempre fico com um questionamento, né? Você levantou um ponto muito importante, né? Quando eu fico lendo esses livros de uns monges budistas e tudo mais, eu sempre fico pensando como aquele livro seria se ele morasse no Complexo do Alemão, saca? Mas aí eu também tenho que pensar que um cara como Thich Nhat Hanh, né, que é o cara que organiza esses 4 pilares aí num livro, ele ele atravessou a guerra do Vietnã, mano, É, sacou? ele tá, ele é da Índia? Não, ele é do Vietnã, Vietnã mesmo. ele Tá, é vietnamita. sim. Então, ele atravessou um contexto de violência bastante extremo. Não dá para superficializar a perspectiva dele, né? Ele é um exilado do Vietnã até hoje, inclusive. É bem interessante ver que esse pensamento surgiu no momento de extrema violência. Isso fala o que para nós hoje, Pedro? A importância da serenidade. Seu disco já Quando... estava. E isso, por quê? Quando eu roubo a sua serenidade, eu roubo a sua capacidade de se concentrar nas coisas que você ama. Isso é feito na nossa sociedade de 1 milhão de formas.
através do seu pouco salário, através da sua jornada de trabalho extremamente longa, através do lugar que você mora, que é longe demais do seu trabalho, e das 2 horas que você leva para ir, mais 2 horas para voltar, e aí você tem 4 horas só no trânsito, através de todas as outras problemáticas de uma vida pessoal, seja com a sua mulher, com o desenvolvimento dos seus filhos, a preocupação com o lugar onde você mora, tudo isso rouba a sua capacidade de sentar e pensar em como eu vou tomar a melhor atitude dentro de uma situação tão difícil. Se para quem vive em condições confortáveis, isso já é um desafio desgraçado, imagina para quem está na beirada, deitado no chão, porque tem um monte de buraco de bala na parede já, sacou? Então é importante também pegar esse contexto. Eu falei do lance do complexo do alemão e dos monges budistas, porque eu sempre faço essa conta aí. De, mano, mas e se esses caras tivessem uma realidade como a nossa? Mas ele tava. De fato ele tava. E é importante pensar nisso. Fala um pouquinho dos 4 pilares. Tá? Os 4 pilares eles são paz, clareza, compaixão e coragem. No Hum. primeiro, na primeira mixtape, quando a gente lança o Amarelo, a gente não se refere ao Amarelo como um álbum, a gente se refere ao Amarelo como um experimento social. Por que um experimento social? Porque eu acho que essa é uma construção que começou antes do próprio álbum. A pluralidade, desde a primeira mixtape, de assunto, de forma de se entoar aquilo, de tocar, forma de se posicionar e se relacionar, ainda mais com os meios de comunicação, ampliou bastante o espectro do nosso país a respeito do que um jovem negro pode significar, sacou? E acho que a gente colhe frutos positivos disso até hoje. Esses debates são muito mais populares hoje do que eles eram quando a gente chegou. Eu acho que a Laboratório Fantasma, através dos meus discos, foi um epicentro de coisas muito positivas, em muitos ambientes diferentes, né? Então hoje a gente tem uma conversa gigante sobre empreendedorismo, sabe? Obviamente não só com a gente, outras pessoas, né? Se a gente for pensar também, tem a Feira Preta, a Adriana Barbosa, com a movimentação incrível que ela faz, tudo isso ajudou a criar um contexto, um espaço de reflexão muito bacana, sacou? Num lugar onde a gente foi muito roubado, tá ligado? Essa paz foi roubada de nós. No momento que a gente alcançou essa paz e conseguiu ter uma visão um pouco mais límpida do que é viver nesse país, a gente tem uma clareza, né? A paz mental, ela ajuda a gente a organizar as ideias, a gente vai para o segundo pilar, que é a clareza. Então, quando a gente fala do paz, a gente fala do eu, interno, interior, é uma coisa de meditação. E eu, vou te falar, Pedro, do fundo do meu coração, mano, eu jurei pra minha vida inteira que meditação era uma coisa impossível, tá ligado? Eu fui o maior militante anti-meditação dos meus últimos 30 anos. E aí, nos últimos anos, em momentos muito difíceis, eu tive que baixar minha orelha aqui e ficar calmo, mano. Porque eu comecei a ficar com uma sensação ruim contínua. Eu voltei aí no terreiro, tomei um passe ali, aquilo me ajudou. Mas aí também as entidades me falou pra eu ouvir mais o mundo, calma também, sabe? Então, a gente faz essa reflexão pela ótica do budismo, porque é bem interessante mostrar que tem um referencial que é, as pessoas esperam que a gente use sempre bases africanas para falar, porque nós é os empoderados, na verdade. Mas eu acho que é importante mostrar que a gente tem um campo muito múltiplo de exploração para além da visão europeia, saca? A paz fala do eu, fala do você com você mesmo, é quando você estiver na sua casa. É a gente pensar no Nelson Mandela na prisão, sacou? No meio de tudo aquele inferno que ele estava vivendo, ele teve que encontrar um meio de refletir, sacou? E ele reflete de uma forma saudável para sair dali não destruído, né? Por mais que fosse uma situação extremamente difícil. Então a gente chega na questão da clareza, que é quando você olha o mundo de uma maneira mais límpida, e aí você consegue diferenciar as coisas, como diria Malcolm X, você diferencia um copo de água suja de um copo de água limpa. Fazendo essa diferenciação, você opta por um copo de água limpa. E aí, quando você tem essa capacidade de diferenciação das coisas, você alcança o terceiro estágio, que é a compaixão. Depois da paz e da clareza, a compaixão te dá uma espécie de superpoder, mano, porque ela faz eu olhar pra você e me colocar no seu lugar. E aí é foda.
porque não tem como a gente não pensar nisso olhando para o nosso ambiente, e todos os vazios que existiram no nosso ambiente, sacou? Hoje, na cultura hip hop, na música rap em especial, a gente tem uma série de artistas homossexual. Por que que eu não me lembro desses artistas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Eu converso, por exemplo, com o Cello, do Quebrada Queer, e ele me manda fotos dele no show, sabe? Mas no show ele não estava montado ainda naquela época, porque o ambiente não estava pronto para ver ele montado ali. Ele estava passando por uma construção dele enquanto pessoa mesmo, né? De entender se é aquela ela era a orientação. Enfim, tem a construção, todas as questões que atravessam a vida como um todo, tá ligado? E ainda mais num jovem preto homossexual num show de rap. E aí, quando você alcança a capacidade da compaixão, que é esse superpoder de se colocar no lugar dos outros, você também vem junto um ímpeto da coragem, que é nosso quarto pilar, de você mudar essas coisas. Então, houveram vários momentos da gente, enquanto cultura, que a gente corroborou com um tipo de discurso que contradiz nossos valores, sacou? A gente arranha de uma forma muito superficial, Pedro, o que significa ser um homem preto, tá ligado? O potencial de reflexão da música rap para isso é bem maior. Mas por causa da indústria, e a gente observa a música rap pelo prisma da indústria, não pelo prisma filosófico, o que acontece? A gente não mergulha nessas questões. Eu tento, através de um projeto como o Amarelo, mergulhar nessas questões com profundidade e tomar de volta todas as coisas que roubaram de nós. Por que nós não podemos ser sensíveis? Entendeu? Por que nós temos que ser máquinas de sexo e de trabalho? Por que nós não podemos ser compreendidos como seres humanos plurais? Entende? Ninguém na história da humanidade viu duas pessoas brancas discordarem e virou para elas e falou quem era o verdadeiro branco e o falso branco. Só a nós é empurrado esse tipo de competição, que é uma forma de estreitar cada vez mais o seu entendimento a respeito de você mesmo. Porque no momento em que te empurram para o lugar do falso negro, você precisa se defender e mostrar que você não é esse personagem. E aí você alimenta uma treta que não é sua. O racismo é uma treta que não é nossa. O racismo ele é uma problemática branca. Acho que a Grada Quilomba fala disso, entendeu? Ele é uma discussão que precisa estar nos lugares dos brancos. As pessoas brancas precisam olhar para os arredores dos lugares que elas circulam e se constranger com isso. A não ser que me convençam que uma pessoa de pele clara sofre de algum tipo de daltonismo, sacou? Porque a percepção das coisas é igual no nosso caso. Agora, existe uma questão cultural aí que faz com que as pessoas se protejam embaixo dessa estrutura. Quando você se protege embaixo dessa estrutura, de uma maneira cega, você corrobora com o assassinato de uma criança como João Pedro. Caramba. Saca? É esse tipo de construção. A gente tentou resumir muito esses 4 pilares, sabe? Para que a gente parta de um lugar muito simples, Pedro. De um lugar que qualquer um de nós pode acessar, que é dentro de si próprio. Entendeu? A gente tá num momento muito perigoso, mano. Muito perigoso. E em momento algum, a calma ou a serenidade são distrações para que a gente não pense no perigo desse momento. Muito pelo contrário. A urgência é tamanha que a gente precisa estar inteiro. Você está falando da pandemia nisso que você acabou de. Não, a pandemia é, é muito louco isso, né? O que é pior, chegar no fundo do poço ou continuar caindo? Essas são as opções que têm sido dadas para nós. As duas são desesperadoras. E olha só, o mundo inteiro atravessa uma pandemia e de uma forma desesperadora luta pela sobrevivência. O Brasil é o único país do mundo onde o coronavírus está se transformando num detalhe por causa do tamanho da irresponsabilidade de quem está na condição da gerência. Está lutando a favor do coronavírus, né? Não é? É o, é, é o que eu penso, assim, eu entendo que o governo vê no coronavírus um grande aliado. Essa é a única maneira de compreender a linha de raciocínio, porque não é lógico o que está sendo feito. Uhum.
eu percebi no primeiro movimento, que é a paz, você elegeu falar muito de alimento, de alimentação. Me passou essa ideia de que a paz e a alimentação estão ligadas. Por que isso? Porque quando você fala de comida, Pedro, você fala de terra. Quando você fala de terra, você fala de casa. Você parte de coisas muito básicas. Todo mundo precisa de comida, de casa e de terra, sabe? E aí é importante que a gente faça uma pergunta para o mundo. Todas as pessoas têm comida? Todas as pessoas têm casa? Então eu quis partir sim de um prato de comida. Porque a gente conversando sobre comida, a gente vai conversar sobre quem não tem comida. Sabe, eu tenho passado os últimos 70 dias, né? Hoje faz 70 dias que eu tenho uma lousinha ali que eu marco com as crianças. Hoje é o dia 70 da quarentena aqui. Que não é mais quarentena, agora é setentena já, né? Aqui na nossa setentena, eu tô. Eu penso muito nessa coisa da comida. A horta me trouxe isso. Por isso que é importante trazer, por exemplo, alguém do MST para falar sobre isso, sabe? São discussões que, obviamente, são discussões de cunho político, mas elas atravessam a política. Tudo isso é a respeito de uma outra perspectiva de sociedade, porque essa que a gente veio até aqui não funcionou. Não está funcionando. Está funcionando para um número muito restrito de pessoas, Uhum. sacou? Ali. Então a gente precisa construir um outro modelo de sociedade considerando coisas como essa que a gente colocou aí. Entendeu? O coronavírus, mano, ele, no contexto que a gente está atravessando, tá fazendo o quê? Fazendo a gente ver o quão gritantes são os nossos abismos sociais, porque isso é o que vai matar. Entendeu? A letalidade do vírus de fato é baixa. Mas a letalidade dos nossos abismos sociais é altíssima, já era, e agora vai ser mais ainda. Uhum. Pelo que eu percebi nesse primeiro episódio, você citou a pessoa do MST, não só ela, mas um monte de gente é ouvida por você. Meio exercitar o lado jornalista do Emicida. É uma tentativa. Na verdade, eu gosto das conversas, mano. Eu sou apaixonado pelas conversas. E essa é uma característica do jornalismo que eu acho incrível. E é uma parada, por exemplo, quando eu olho pra mídia hegemônica, eu sinto muito falta disso. Sinto muito falta de uma conversa honesta sobre um assunto onde, mano, você pode discordar. Você pode discordar e, por exemplo, de uns tempos pra cá, mano, eu dei uma diminuída legal nas entrevistas, sabe? Por que eu dei uma diminuída legal nas entrevistas, Pedro? Porque, mano, é foda eu ir conversar num veículo, mano, e um jornalista, ele não tá querendo me ouvir, ele tá querendo me ensinar como eu tinha que pensar, Espero não saca? ser desses. Não, você tá doido, você é um dos caras que eu mais admiro nessa parada, fiquei feliz demais que a gente conseguiu conversar aqui, mano, entendeu? Exatamente. É uma praga do jornalismo, né? Então, só que isso é perigoso, porque isso corrói o próprio jornalismo, na essência, tá Uhum. bom? A gente, em vez de ouvir, a gente silencia. E essa, por ser um admirador da profissão do jornalismo, é que eu me coloquei nessa função de ouvir, conversar, vamos trocar uma ideia, vamos falar com todo mundo, entendeu? Vamos pegar pessoas que têm outras perspectivas, até porque tem uma questão muito interessante, né? Falando sobre o primeiro movimento em específico. Olha que doido. As coisas, por exemplo, que a Bruna Crioula fala lá do Sul, ela fala sobre coisas que a minha mãe falava. A Bruna é do MST. Não, não, não. A Bruna é uma especialista em punks, Sim. plantas alimentícias não convencionais. E a minha mãe já falava disso, porque a gente era muito pobre, né? Então tinha que pegar taboa, taioba para fazer comida na beira dos brejos. Ela sabia disso aí, é um saber ancestral. Já era especialista em punks. Dona Porra, mano. Só que você entende, mano, que o desespero rouba a gente dessa capacidade de análise? Mas aí, esse desespero, essa maldição, ela não conseguiu parar o ímpeto da Bruna, que alcançou a universidade e levou esse desejo e esse saber para lá para dentro e potencializou isso com todo o referencial que a universidade oferece.
É legal fazer esses dois mundos encontrar, com a minha mãe e com a Bruna. Infelizmente, não tem os veículos que abrem espaço para essas discussão acontecer. E eu também não posso ficar esperando que o veículo A ou B me ligue para fazer essa parada. Eu tenho a ideia, graças a Deus a gente tem estrutura como Laboratório Fantasma, então eu vou fazer esse encontro acontecer embaixo do guarda-chuva do disco, porque o disco chama a atenção das pessoas. Os produtos que são gerados a partir do disco chamam a atenção das pessoas. Então eu quero agora oferecer isso. Quando você pega um disco como Amarelo, isso eu acho muito legal, e a gente tem conversado muito sobre isso. Você vê aquele tipo de música, você vê aquele sample, parece que a gente está refletindo sobre o passado. Parece que a gente está entrando numa espiral de referências antigas, mas o Amarelo é um disco sobre o futuro, Pedro. Entendeu? A gente está falando sobre um disco de outubro que saiu para a rua em outubro de 2019. A gente está em maio de 2020 e cada uma daquelas músicas diz várias coisas sobre o momento que a gente está atravessando agora. Todas alinhadas com esses 4 pilares do Prisma. Já estavam os 4 pilares ali. Sim. A gente exerce espontaneamente. Se você for ver a cada evento, né, na primeira mixtape, isso foi uma coisa que eu fiquei, caralho, a gente tá alinhado mesmo, porque tava ali, a gente dizia na cada evento, clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia e honestidade como religião. Já tava organizado tudo em 4 pilares. Quando eu conheci esses livros do Thich Nhat Hanh, eu falei, caramba, mano, é muito próximo tudo, e comecei a cruzar com muitas coisas. Depois, Amarelo pra mim é uma grande expansão de universo, mano. Entendeu? E aí eu vejo que esse universo tá polvilhado em todos os outros discos. A sensibilidade, a luta pela sensibilidade tá ali. Mas, assim como o nosso parceiro Cello não podia se montar pra ir num show de rap há 10 anos atrás, o Emicida também não podia cantar o Amarelo há 10 anos atrás, porque a atmosfera não tinha capacidade de compreender um cara preto de quebrada falando sobre sensibilidade. Então a gente teve que trabalhar muito para expandir esse espectro. E aí hoje eu acredito que a gente pode, não só a gente pode como a gente deve, e não só a gente deve como essa luta é urgente. É muito interessante pensar que é um cara chamado, o codinome Emicida, que está fazendo essa trajetória rumo à sensibilidade. Não, total. Agora eu vou te falar a coisa dessas associações malucas de viagens pelo mundo e tudo mais. Olha o que acontece, né? Emicida. Lembra quando o Racionais foi no ensaio, no programa Ensaio? Eu estava lá. Ah, que foda, já morri de inveja. Foi o famoso Fernando Faro que me permitiu entrar. Poxa, mano. Lembra que o Brown, em uma das falas, ele disse que se ele fosse batizar o Racionais hoje, o Racionais se chamaria Emocionais? Não lembrava, mas sensacional. Mano, isso me marcou profundamente, Pedro. Isso é muito profundo. O estereótipo racista faz as pessoas observar uma banda como Racionais e entender que aquilo ali é a violência e a ferida em si. Isso é de uma pobreza de espírito sem tamanho. A discografia inteira do Racionais MCs é composta em cima de músicas românticas que embalaram as transadas dos nossos pais, que trouxe nós pro mundo. Tá ligado? Você nasceu assim, será? Com certeza absoluta. Minha mãe casou com o DJ. Obrigado, Marvin Gaye. Então, quando o Brown fala sobre isso, e você entra dentro da história, das histórias contadas pelo Racionais, você entende essa sensibilidade. Você entende como também o conservadorismo da plateia vai direcionando os artistas e limitando o espectro, entendeu? Então, por exemplo, quando o Brown lança o disco Bug Nipe, e aí uma parte da audiência do rap acha que a única função da existência do Brown é fazer as coisas sangrar, sabe? Isso é um equívoco desgraçado, isso é um triunfo do sistema. E aí a gente volta pro meu nome, Emicida, o assassino de MCs. Puta que pariu, agora eu sou o assassino e tô falando de sensibilidade, Pedro, tá ligado? Olha que loucura. Eu Mas fico.
interromper, mas também que loucura que você tenha adotado um codinome violento no início. Sim, Influência nele, era o que você sabia na época. mas aquele contexto ali de afirmação é muito louco. Se você pesquisa a origem das batalhas de MC, ela tem um monte de paradoxo. Você sabe de onde vem esse negócio? Do repente. Mano, Pedro do céu, agora sua cabeça vai explodir, mano. Tem um estudo dos norte-americanos sobre isso, né? Tem uma coisa chamada de the dozens em inglês, as dúzias. Quando um escravizado, um sequestrado na África era deficiente, então ele não tinha uma perna, ele não tinha um dente, não tinha um olho, não tinha um braço, esses que eram peças deficientes, eles eram vendidos às dúzias. Então eles eram amontoados nos porões às dúzias. E a travessia era feita com aquelas pessoas. A África sempre foi muito rica na questão da oralidade. E eles têm milhares e milhares de jogos de palavras. Dentre esses jogos de palavras, eles chamam de The Dozens, que era o quê? Esses caras e mulheres que tinham algum tipo de deficiência e, na visão dos escravistas, eram peças imperfeitas que não serviam pro trabalho principal, mas serviam para alguma outra coisa. Eles eram vendidos em bando. Eles tinham um jogo onde eles se xingavam, zoando um com a deficiência do outro. E era frequente a metáfora da mãe. Então, um xingava a mãe do outro. Tem até aquele filme do Ed Murphy, O Professor Aloprado, aonde tem um humorista no palco que ele fica fazendo um monte de piada sobre a mãe do cara. Isso é uma referência direta a essa cultura dos dozens. Tá ligado, mano? Isso vai evoluindo com o passar dos anos. A coisa da mãe, na verdade, não tá um falando da mãe do outro. A mãe era a metáfora dos escravizados para se referir ao senhor de escravos. Então eles passavam o dia se xingando, mas na verdade eles estavam xingando aquele cara. E as batalhas de MC é o fruto direto dessa tradição, tá ligado? Por isso que eu falo, tem um monte de coisa, tem um monte de camada nas batalhas de MC que as pessoas desconhecem, entendeu? Eu vejo muita gente aí que quer falar, não, mas a linguagem, mas isso, mas aqui, não, tem muita coisa ali. Tem muita pesquisa que tem que ser feita a respeito disso, ainda mais na experiência do Brasil, onde a gente tem um fruto direto aqui, um fruto ancestral e contemporâneo ao mesmo tempo, que é o repente. Sacou? Mas aí vamos entrar aqui no Emicida, o assassino de MCs, sabe? Naquele contexto de 2003, 2004, isso fazia um sentido gigantesco, faz até hoje. Porque pro contexto da batalha serve, só que agora minhas batalhas são outras, mano. Agora minha pesquisa se amplifica de uma maneira tão louca que eu fui descobrir, por exemplo, que em Yorubá, Emi, do mesmo jeito que a gente escreve EMI, pode ser traduzido como sopro da vida, tá ligado? E Sida, em hindu, isso aí eu conheci porque eu conheci os caras da Ayurveda e fiquei trocando ideia com os caras da Ayurveda, e os caras da Ayurveda me falou isso aí, falou, você sabia que Sida tem uma tradução em hindu? E aí eles me falaram que Sida significa um ser que é realizado. Emicida, mano. Agora eu acho foda. Casa perfeitamente, Pedro. É um sopro da vida. E é o que eu quero ser, um sopro de vida, mano. Porque a morte bate tantas vezes na nossa porta. O desespero bate tantas vezes na nossa porta, mano. Quantas vezes a gente perde o chão por não ter um lugar, alguém pra desabafar, meu mano? Sacou? Se eu puder ter a honra de ser um sopro de vida, da mesma maneira que o Moacir Santos foi, entendeu? Da mesma maneira que o Simonal foi, da maneira dele. O Jair Rodrigues foi. Esses caras atravessou períodos muito difíceis, tá ligado? Com um sorriso no rosto, e o sorriso desses caras foi revolucionário, saca? Tinha muita coisa dentro daquele sorriso, muita coisa dolorida. Então, eu quero de novo, né, mano, devolver, tipo, o direito de sonhar para as pessoas. Porque o sonho é o nosso ponto de partida, mano. O sonho é o nosso combustível. Nós tá parando de sonhar, nós só tá lamentando. Mas isso não tem nada a ver. É importante ressaltar isso. Isso aqui não tem nada a ver com essa lógica de ah, morreu tantos, mas vamos falar de quem tá vivendo. Não, não. O extremo oposto dessa parada.
entendeu? A gente está consciente da tragédia que a gente está imerso, mas para baixo todo santo ajuda. A gente precisa sonhar sim, porque a gente só vai conseguir construir se a gente fizer uma coalizão em torno de um sim. E desde 2013, a gente tem se organizado em torno de nãos. Não isso, não aquilo outro, tá ligado? Isso foi uma parada também que me levou a me afastando de um monte de coisa. Porque todo mundo precisa ser perfeito. Tá falando daquele negócio, não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada, não vai ter golpe. Não vai ter nada. Não vai ter nada. O crescimento de um culto de antipolítica. E o que acontece quando todo mundo nega a política? O que está acontecendo com a gente. É o que está acontecendo agora. Sacou? Então é isso. O Brasil ele precisa parar de. Mano, tinha que entregar um exemplar do flautista de Hamelin em todas as casas. Sacou? Porque esse negócio de ficar acreditando no salvador da pátria, no da ideia firmeza, que, ó, esse cara tá dizendo tudo que eu gostaria de dizer, não é tão simples assim. Tem muitas camadas, ainda mais no universo da política, entendeu, mano? Por isso eu dei uma segurada também, porque eu vi que muitas bandeiras importantes ia começar a ser esvaziada. Sacou? Se a gente não tomar cuidado, o racismo é uma bandeira que vai ser esvaziada, é uma palavra que vai ser esvaziada. Empoderamento é uma palavra que já é esvaziada. É uma palavra completamente vazia hoje. É uma palavra da publicidade. Lugar de fala é a mais usada agora. É popular lugar de fala, saca, mano? Mas eu acho que ainda não como empoderamento. Empoderamento, pra mim, é um termo que já não diz nada. Entendeu? Porque aquelas pessoas que. Eu vivi uma situação muito interessante, né? Eu fui uma vez numa reunião com os executivos, chique, pá, de marca, não sei o quê. E aí a gente chegou um pouco antes, os caras, vamos almoçar, vamos almoçar. Meu parceiro, o almoço virou uma desgraceira, tá ligado? Porque os caras começaram a falar um bagulho, não, porque esse bagulho de racismo não existe. Tipo assim, os caras eram todos os caras brancos, hétero, e eles começaram a discutir se era pior se o racismo ou a homofobia, tá ligado? E os caras não sabiam de porra nenhuma dos dois baratos, tá ligado? E eu fiquei ali tretando, beleza, né, mano? Como seres civilizados que somos, vamos lá pra nossa reunião agora. Subindo na nossa reunião, levantou o bonitão que tava mais radical falando que racismo não existia, ele falou, não, porque a gente tá aqui pra empoderar as pessoas. Sabe? É isso, mano. A palavra é vazia. Ela virou uma parada vazia. Ela precisa ser convertida em atitude, entendeu? Não E fala, faz. frequentar esses lugares em que a palavra está esvaziada, especialmente, né? Sobre tudo isso, entendeu? Se a gente tiver a intenção de fazer isso ter o sentido que precisa ter, a gente precisa bater de frente com esse tipo de coisa. É o pilar da coragem. Cá estamos nós. Escuta, achei muito bacana nesse primeiro podcast que, a certa altura, você fala que quando você morava no apartamento apertado, você chegou a ter uma mania de perseguição. E Sim. depois fala também de crise de ansiedade. Isso a gente sabe que são coisas que geral está sentindo, principalmente num momento como esse. Mas não sei se você usou isso para aproximar as pessoas ou se você estava falando de experiências tuas. Não, são experiências minhas. É. Eu vivi isso aí. Eu lembro de um dia. É muito louco, né, mano? Porque eu tava vivendo coisas bacanas do ponto de vista profissional. Tava ascendendo enquanto um artista e viajando pelo mundo, mas com uma tristeza gigante. Uma tristeza gigante. Aí começaram a rolar alguns outros problemas, problemas pessoais, começaram a se sobrepor. E nessa sobreposição de problemas, eu comecei a ficar com uma coisa que. Eu não sei exatamente se aquilo era uma crise de ansiedade, porque eu não fui diagnosticado, entendeu? Então eu também acho que pode ser meio irresponsável. Eu sempre falo que é tipo uma crise de ansiedade, porque eu vejo quando as pessoas descrevem uma crise de ansiedade, eu acho que eu tive uma coisa tipo isso. Mas o fato é, eu fiquei com uma mania de perseguição desgraçada, eu fechei todas as janelas da minha casa, ficava no escuro o dia inteiro, olhando, porque eu achava que ia ter alguém que tava vindo me matar. Isso Sacou? está bastante famoso ou não? Oi? Quando você já estava bastante famoso. Cara, isso foi agora, foi o quê? 5, 6 anos. Tá? Entendeu? Já era o. Fama diretamente. Você Oi? deve ter a ver com a fama diretamente, porque você está cercado por todos os lados de.
observador. Acho que sim, mano, e acho que tem uma coisa das expectativas que as várias pessoas, vários tipos de pessoa que cerca a gente tem, Uhum. entendeu? Um artista de rap é muito cobrado, um artista preto de rap é muito cobrado, um artista preto de rap em ascensão é muito cobrado. A verdade também é que o mundo não tá pronto, o Brasil ainda mais, não tá pronto pra ver uma pessoa preta livre não, mano, tá ligado, Pedro? Cada vez que alguém vê alguém como nós, vem com um fardo de coisa, ó, então agora você carrega aí que você tem que carregar isso aqui. Mano, tô tentando ser um ser humano. Linda Quebrada fala isso. Ela fala uma coisa que eu acho fascinante, que é genial. Ela diz que a gente parte de um lugar de subhumanidade, a gente sonha com a humanidade, mas a gente é colocado numa condição subhumana. O fazer artístico dá pra gente um lugar de super-humano. E a gente passa batido pela humanidade, a gente só queria ir no mercado e fazer compra. Entendeu? Então eu dou um salto da subhumanidade para a super-humanidade e esse buraco do que é simplesmente a humanidade continua existindo em nós. E a gente, mano, pra tapar esse buraco, mano, os atalhos, eles são vários, tá ligado? Tipo, aí pode ser droga, pode ser bebida, pode ser compra, consumo doente, sabe, mano? A superexposição, as pessoas se viciam nessas coisas, entendeu? O que eu acho que talvez seja meu superpoder, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, sacou? Porque a experiência de ser uma pessoa muito pobre na maior parte da vida me ensinou muito, tá ligado? Então, no momento em que eu tive todos esses problemas aí psicológicos, eu procurei um terreiro, mano. Eu não tinha um conhecimento a respeito de nada de saúde mental, né? Vou procurar um psicólogo. E ainda estava muito preso naquela ideia de, pô, sou um negrão, né, mano? Posso se abrir, né, mano? Negrão tem que ser o pirocu do mal, né, tio? É esse que é o esse era nessa essa era a minha prisão, então eu não procurei uma psicóloga, eu deveria, tá ligado? Ter feito uma terapia, alguma coisa do tipo. Eu considero a música uma forma de terapia, mas eu acho que lidar com as minhas filhas e cuidar das minhas plantas, que também tem sido uma puta forma de terapia. A música pra mim é um negócio que salva a minha vida sempre, tá ligado? Sim. Foda. Você tá aí? Tá me ouvindo? Tô. Caí? Estou te ouvindo normal. É, deixa eu ver. O que faltou falar do Prisma? Bom, uma coisa é essa era das lives que a gente está vivendo, muito louca, muito nova, e Sim. sempre espantado de como as marcas ficaram presentes. Elas estão muito mais visíveis do que eu estava acostumado. Cada live de cada artista tem seus patrocinadores com o logotipo. E esse projeto agora segue mais o outro esquema, né? Eu vi lá no final do vídeo que fala da Ambev, mas ela não está onipresente no material. Como que essas coisas estão se vendo? Você diz no Prisma ou na. De maneira geral, assim, eu vejo na live você fez propaganda de não lembro qual cerveja. Ah, sim, tinha um apoio da Budweiser, sim. Eu acho que a gente tá tentando encontrar formas de subsistir, mano, entendeu? A gente já tinha um trabalho com a Bud já de uma outra construção, tinha outros projetos previstos para esse ano, né? A gente tinha uma parada bem bacana que eu espero que a gente consiga construir ela em breve, porque é uma coisa que é construir uma estrutura profissional em torno do rap, assim, bem legal. Mas isso foi pausado pela situação do Covid-19. Mas eu acho que essa é uma grande experiência, tá todo mundo fazendo experiência, mano, pra entender como capitaliza isso nesse momento, porque imagina que tem e nossos times são grandes, né, eles estão todos parados. Eu tenho visto aqui quantos amigos meu tá mandando mensagem vendendo os equipamentos que ama. Então eu passei os últimos 10 anos da minha vida vendo os caras tocar com os instrumentos que eles é apaixonado, eles têm 1 milhão de história de amor a respeito de uma guitarra, de um piano, e eles estão pondo tudo isso aí à venda porque tá todo mundo atravessando um momento muito difícil e precisa pôr comida na mesa, todo mundo tem filho, entendeu? Se há uma possibilidade de trazer uma marca para dentro disso aí que ajude a financiar essa parada, eu acho que isso é possível, mas é tudo muito novo, né, Pedro? É tudo muito novo, não tem uma forma. Eu só achei que elas estão muito sedentas, que elas estão aparecendo demais de um modo geral.
Ah, porque é uma forma de visibilidade, é uma forma de visibilidade instantânea, né? Participar de um momento de interação. Vamos lá, tem uma professora, uma mulher incrível do Rio de Janeiro, ela é filósofa também, chama Asa Nigeri. Ela falou um negócio para mim muito doido há uns tempos atrás. Ela falou, eu tava falando com ela sobre a situação do corona em específico, e ela disse assim: nesse momento que a gente tá, o capitalismo suspendeu a única coisa que ele não alcançava, que era a nossa relação social. Tá ligado, mano? Então agora, eu amo você, mas eu para falar com você eu preciso de um filtro de alguma empresa de tecnologia, duas no mínimo, que é a que faz o computador e a que faz o programa por onde a gente vai conversar. Entendeu? Então agora até isso precisa passar pelo filtro de alguma empresa. Então nossa comunicação também começa a se restringir nesse momento. A live vira uma pracinha, né? Um ponto de encontro ali, pô, Emicida tá lá no tal aplicativo, vamos lá ver ele lá. Então as pessoas estão se organizando nisso. Eu achei que a relação no começo, né? Eu achei que a relação era um pouco menor. Mas eu vi agora meus parceiros, eles, mano, montam uma churrasqueirinha aqui do lado e liga a live e fica assistindo barato e trocando ideia mesmo, né? Eles comentam e tudo mais. Então, é um espaço público digital que tá se intensificando ali. Eu tô de verdade, tipo, querendo entender, mano, tá ligado? Querendo entender pra onde vai. Porque depois que passar, quando passar essa situação, as lives vão continuar existindo, entendeu? Vai dar um saltão, vai ter muito show, vai começar a ter show pago a respeito de, vai ter começar a ter show pago, show digital pago. Isso vai ser uma realidade já, entendeu? Gostado de fazer. Oi? Gostado de fazer live. Mais ou menos, mano. Mais ou menos. Pera, deixa eu colocar aqui o celular, o negócio pra carregar, senão ele vai acabar a nossa conversa no meio. E se essa conversa acabar no meio, eu não vou me perdoar. Foi. Beleza. Tenho, mano, me divirto, tá ligado? Mas não tem comparação com você fazer um show de verdade. Entendeu? Pra mim é uma brincadeira, é sempre uma brincadeira. E é meio maluco, né? Porque você acaba uma puta performance e tá olhando pra uma câmera. Uhum. Essa resposta é foda, mas depois você vê as reações das pessoas pela internet, aí você começa a ter noção do quão aquilo alcançou o lugar emocional que você almejava. Mas, obviamente, prefiro mil vezes fazer um show de verdade. E tem o dado de que vocês artistas são os animadores. E animar as outras pessoas num momento tão difícil como esse não deve ser fácil para vocês. Não, porque também os artistas também têm uns dias ruins, e a gente está atravessando um momento super difícil, né? Os últimos anos eles têm uma característica muito triste, né? Que tem um ataque gigantesco à classe artística. Um ataque cruel, canalha, covarde, extremamente covarde. O que foi feito, inclusive, com aval de outros artistas, sabe? Uma perseguição a muitos de nós. E aí a gente chega nesse contexto, a gente está extremamente fragilizado e a gente é o primeiro mercado que é suspenso. No momento em que a gente já estava, mano, no meio de um fogo cruzado, lutando para existir por um prato de comida, muitos de nós ainda tem essa situação que suspende o nosso único ganha-pão, sacou? E aí, a gente ainda vai ser o último mercado a se restabelecer. É uma situação desesperadora. Mas aí, quem não é visto não é lembrado. E as pessoas se colocam numa condição de eu preciso aparecer de alguma maneira. E as lives aparecem para suprir isso. A gente precisa estudar como capitalizar em cima disso para que os artistas não se tornem simplesmente animadores, marcas ganhem o que elas gostariam de ganhar em termos de atenção e os artistas continuem passando necessidade e morrendo de fome, entendeu? Isso é urgente. Isso é um fato, super, é um fato inquestionável. Por isso que eu demorei para fazer também, porque eu queria entender uma forma de financiar isso aí, porque fazer por fazer é possível. Mas eu acho que também tem um exemplo e uma forma de dizer, ó, mano, se a gente fez isso ao longo da vida inteira, né, mano? Se as pessoas querem se associar a nós, elas precisam financiar isso aí para que a gente financie uma estrutura de muitas pessoas que sonham e fazem isso acontecer todos os dias. É isso que a gente está fazendo nesse momento também. Falar só um pouquinho do vídeo, que tem o vídeo que acompanha o Prisma, e ele Certo. é fundado nas cores da bandeira, né? Ficou meio perigoso usar as cores da bandeira atualmente. Qual que era a sua ideia?
Na verdade, aquelas cores são as cores do Brasil, né? Quando a gente começa a fazer a pesquisa do amarelo, isso é louco, porque também tem um debate, né? Vamos pôr a bandeira no nome, vamos pôr... Mano, a bandeira que os pretos tinham que pôr era a bandeira preta, da pirataria, tá ligado, mano? Que é a bandeira do não lugar. Não pertenço a país nenhum, porque meus antepassados foram sequestrados, eu fui largado aqui sem assistência nenhuma, entendeu? Agora, durante as pesquisas do material visual do amarelo, a gente chegou numa conclusão muito interessante. As cores da bandeira estavam em muitas das coisas que a gente ama. Então, a gente vê no verde nossas florestas, a gente vê no amarelo a luz do sol, a gente vê no azul as caixas d'água das nossas quebradas, tá ligado? E aí também tem outras coisas, né? Tem um marrom ali, meio vermelho, que aquilo também lembra o tijolo do lugar onde a gente cresceu. Então não é necessariamente reivindicando essa bandeira nos moldes que essa bandeira é apresentada na maior parte das vezes. Também não é querendo ressignificar o signo dos bolsonaristas, não, que sequestraram todo o significado da bandeira. Não, não tem a ver com isso. Essa reflexão a respeito das cores é porque amarelo também fala muito sobre um outro possível, entendeu? Uma outra recriação da bandeira. A gente brincou muito com isso, de recriar a bandeira partindo dessas cores, porque essas cores estão presentes na nossa realidade. Emicida, nesse meio tempo, desde outubro, você lançou uma outra obra, que é o livro, Sim, senhor. livro adulto, não é? E você optou. Na verdade, Pedro, eu tenho que tomar vergonha na minha cara e, e escrever um livro inteiro, né? Hum. Eu ia citar isso, que ele é um livro coletivo, na verdade, não é você Sim. deu voz para uma pluralidade muito grande de pessoas. E eu achei legal que algumas delas vão falar sobre a faixa da mixtape, mas falam mais sobre elas próprias do que sobre o disco ou sobre você. Ficou É. uma coisa meio coletiva mesmo. Não, ela é totalmente coletiva e ela tem essa intenção. Por quê? Qual a intenção desse livro? Mostrar que essa mixtape foi um epicentro de muitas coisas estavam acontecendo desde o lançamento dessa mixtape e outras coisas incríveis aconteceram. E essas pessoas são todas pessoas que tinham alguma conexão com ela em algum momento da vida, sacou? Então, porra, por exemplo, o Lula era o presidente do Brasil. Isso é uma coisa muito grandiosa, você poder ter um presidente do Brasil escrevendo sobre o marco que foi uma mixtape de rap, a mixtape de rap mais popular da história, a mixtape mais popular da história do Brasil, entendeu? E aí você tem o presidente daquele momento falando, traçando um paralelo em um momento bastante difícil também, porque ele estava num momento difícil, ele escreveu aquilo ali de Curitiba, sacou? No meio de um fogo cruzado, de um monte de coisa também, mas trazer aí também algumas pessoas que são mais próximas, outras que são um pouco mais distantes, mas todas refletindo sobre a amplitude desse universo aí, sacou? É uma parada coletiva. Agora eu tô com vontade de fazer uma outra parada mesmo, eu mesmo. Tipo, um amigo meu, que inclusive, putz, mano, foi demitido do Museu Afro agora. Teve uma demissão do Museu Afro vergonhosa. 23 funcionários do Museu Afro, que já é uma instituição que está sendo atacada. As conquistas do povo preto têm sido atacadas incansavelmente por um monte de canalha. A gente ainda perde 23 pessoas incríveis. 23 pessoas incrível, Pedro. Entendeu? A capacidade dessas pessoas de apresentar todo o universo do Museu Afro para as pessoas que vão até lá e criar atmosfera para que isso seja possível, porra, mano, é encantador, é inspirador demais. Então me deu uma tristeza gigante. Eu tava falando com um dos amigos que foi demitido nessa leva aí, e ele me provocou e falou isso aí, né? Que eu vivo enchendo o saco de todo mundo para escrever livro, né? Menos eu. Eu fico, você tem que fazer um livro disso aí, tem que fazer um livro. Aí ele falou: não, mas você tem que fazer um livro mesmo, tem que fazer um livro que você sente e escreva o livro mesmo, que você enganou todo mundo aí, falou que ia lançar um livro, aí você chamou umas 30 pessoas para escrever o livro no seu lugar. Pelo que eu tô vendo, você tem uma vontadezinha aí. Tenho, tô até começando a organizar isso, vai vir agora. Vou ver se eu conseguir usar a quarentena para isso também. Eu não tô me forçando a nada de criação não, mano, É. entendeu? Uma coisa que eu tô me forçando na disciplina é o aprendizado. Então o que que eu tô fazendo? Eu tenho um piano aqui, eu tô estudando um piano, sabe? Tô lendo um pouco de novo. Nos primeiros dias eu não consegui ler, não.
Fiquei um mês. Sério, eu fiquei um mês avoado, Pedro. Tipo, eu parava e ficava sentado assim, olhando pro nada, assim, e começava a fazer uma coisa e não terminava. Porque é um baque muito grande, né, pra gente enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto empresário, imagina, tudo foi suspenso. Eu tenho um monte de funcionário lá na Lab, como é que eu vou pagar essa rapaziada toda, entendeu? A gente tá correndo aqui se virando, a gente tá conseguindo, fé em Deus que a gente vai conseguir segurar tudo até o final, vai rolar, Oxalá é quem guia, como diria Lué de Luna, vai rolar. Não Mas demitiram. eu fiquei muito avoado, mano, tá ligado? E aí eu comecei aos pouquinhos, lendo um livro, voltei a estudar umas coisas brincando, tenho escrito algumas coisas de novo e tá começando a rolar, mano, entendeu? Voltei a desenhar também. Tô exercitando a criatividade. Isso tá me fazendo me conectar com a normalidade e não surtar. Uhum. A Laboratório Fantasma não demitiu ninguém. Não. Legal. Se Oxalá permitir, nem vai. A gente vai conseguir segurar a responsa com o nosso pessoal. A gente tem um time que já é extremamente enxuto, né, mano? Esse time que ele é extremamente enxuto, a gente já precisa fazer um malabares ali, não tem como tirar uma pessoa, vai criar um novo buraco, entendeu? Graças a Deus as pessoas têm uma compreensão grande disso também, todo mundo tá tudo super envolvido nos projetos da empresa para ajudar tudo a ter o melhor resultado para a gente conseguir atravessar essa fase junto. Então sou muito grato pelo time que a gente tem lá também, viu, meu mano? O Emicida, desde que saiu o disco, eu morro de vontade de conversar com você sobre essa faixa, Fala Canané com qual? e Ilha Comprida, por Ah, causa da conversa com a sua filha no começo. opa, vamos. Algo muito sensacional, muito importante de estar lá. Você já falou sobre isso agora há pouco, acho que é a questão do masculino, da sensibilidade e tudo mais. E lá você está tirando um sarro nesse fato de que o rapper tem que ser mal. Sim, imagina que a gente veio lá do Triunfo, sabe, mano? Pega lá Triunfo, né? Tipo, todo maloqueiro tem em si motivação pra ser Adolf Hitler ou Gandhi, essas metáforas, essas linhas de efeito mais pesada. E aí agora, depois de 10 anos, mano, a gente consegue criar uma atmosfera onde isso pode ser uma piada. A obrigação de ser mal, entendeu? A obrigação do negrão de quebrada, tudo isso aí pode ser uma grande piada. Eu gosto demais dessa música, Pedro. Gosto demais dela porque eu acho que ela é a felicidade sem culpa, sacou? E é uma experiência que a gente aprendeu a ver como menor, porque a gente não consegue ver a revolução que existe num sorriso. Tá vivo pra nós é foda, entendeu? Olha o peso da ausência de um sorriso, entendeu? O que aconteceu com o menino João Pedro é isso aí, entendeu? A gente nunca mais vai poder ver o sorriso dele. Então a gente precisa valorizar cada um dos sorrisos que a gente conseguir criar. Canané, Iguape, Ilha Comprida, é isso aí, mano. E no caso ali, você está conversando com a sua filha, dizendo que o rapper tem que ser mal, e ela começa não a dar um sorriso, mas a gargalhar, né? É porque aquilo não faz sentido, é como todas as nossas conversas. A gente vai conversar, Pedro, sobre questões que agora também se chamam de questões identitárias. E a gente vai conversar, por exemplo, o que é ser um homossexual, tá ligado? Mas, meu mano, isso é muito amplo. Depois que a gente estipular todos esses quadradinhos onde uma pessoa homossexual pode existir, vai aparecer uma terceira pessoa que vai ser uma coisa fora daquilo ali. E ela não é uma pessoa falsa, não é um falso homossexual, ela é só uma pessoa diferente. Assim como para ser preto é a mesma coisa. Assim como para ser um cantor de rap é a mesma coisa. Essa obrigação, ela é uma expectativa da indústria em cima do que se criou em torno do que significa ser um rapper, sabe? Por isso que eu falo que tem que haver uma divisão entre a música rap enquanto indústria e o hip hop enquanto uma filosofia. É uma coisa completamente diferente. Quem pode rir disso aí é o hip hop enquanto filosofia, porque ele é um produtor de cultura, ele é um retratista de um modo de vida. E aí, o paradoxo é o discurso, esse nosso discurso, tentando colocar as pessoas em caixinhas. Então, um rapper precisa ser dessa maneira. E a risada da Teresa é a realidade. A Uhum, realidade que olha para aquilo e diz: cara, daqui a pouco vocês vão virar a esquina e vai encontrar uma pessoa completamente diferente. E ela não vai ser uma pessoa falsa, ela vai ser uma pessoa. uhum.
Eu sei que você temia ser zoado pelos manos, eles te zoaram por cantar com a Pablo Vittar e com a Majur. Mano, eu acho que tudo chegou com uma força tão grande que até as pessoas que deve ter tido um ou outro comentário disso na internet, mas pessoalmente, graças a Deus, não. E olha que incrível isso, o lugar onde a gente chegou. Porque eu lembro de artista de rap falar abertamente com discurso anti-gay, sacou? E olha, por isso que eu sempre apelo para isso. Estamos sim no meio de uma tragédia, mas não podemos perder a capacidade de ver os raios de sol que se tem. Cantar com a Pablo e com a Majur e essa música ganhar a força que ganhou é um grande raio de sol, Pedro. Entendeu? O rap abraçou ela também. Ela saiu atravessando tudo que tinha que atravessar, e pra mim isso é uma conquista, sacou? Eu queria fazer isso há mó tempão. Consegui agora, criamos o contexto pra isso agora. E que isso se intensifique cada vez mais, porque, mano, tem muita gente foda. Emicida, queria te Bom, perguntar esse. Carol falando, podemos ir para a última? Temos, Obrigada. Carol. É, essa, esse vídeo recente do Felipe Neto, ele chamou as falas, acho que todo mundo, os artistas, os influenciadores, eu não sei como bateu. E depois disso você vê a Anitta começando a falar sobre política. Eu vejo um movimentozinho nesse território. Eu queria saber se para você, como pega aquele vídeo. Eu não vi esse vídeo, Pedro. Eu sou outro Brasil, mano. Todo respeito. Eu não que eu seja contra ou a favor, mas eu não sou influenciado por esse tipo de coisa, entendeu? A gente tem uma construção muito séria e muito longeva, sabe? Eu acho importante que as pessoas debatam sobre a importância das suas posições, sabe? Obviamente, eu olho com bons olhos o fato do Felipe Neto ter uma postura diferente a vários assuntos com os quais ele tinha corroborado com o outro lado antes, sacou? É claro que isso é fundamental, é importante, é urgente nesse momento, então eu acho que é louvável e de se aplaudir, sacou? Mas daí a elencar esse tipo de personagem como uma bússola para qualquer atitude desse campo que a gente vive, aí eu acho que a gente volta na história do flautista de Hamelin, sacou, meu mano? Então, se para as pessoas que estavam até então aéreas e desconectadas disso, isso não era uma urgência e agora está passando a ser, ok, bacana. Mas eu faço parte do grupo de pessoas que estão falando desses perigos aí desde o momento que chegou aqui, porque nada disso é brincadeira e é a gente que enterra os João Pedro. Eu falei porque os artistas do rap são especialmente cobrados de ter posição política, de ter Sim. posicionamento. Sim, e quando eles fazem isso, pessoas com esse outro perfil chamam a gente de comunista superficialmente. Quer dizer, você está entre dois fogos, qualquer opção que você tomar, você vai perder adeptos de um lado. Mas, mano, já foi o tempo de perder os adeptos, né? Tipo, agora, graças a Deus, não preciso provar nada pra ninguém. Eu sei o que eu sou, sei a dimensão que eu tenho, sei o tamanho da minha construção, sei a influência que eu tenho e acho que a gente dá passos pequenos e sólidos. Se a gente volta na história do Brasil, né? A gente pensa, por exemplo, quem era o grande vendedor de disco na época da Tropicália? Era o Caetano? Não. Era o Gilberto Gil? Não. As pessoas criaram uma ideia distorcida de que a música de protesto sempre vendeu milhões no Brasil. Isso é romântico e não tem fundamento. Essa música, que é do cronista da realidade, essa experiência do Belchior, sabe, que essas coisas, esse tipo de composição, sempre foi o lado B do que a indústria considera vendável. A gente tem essa construção sólida com esse tipo de ambição. Minha ambição não é ser o cara que vendeu mais disco, não. A gente usou um discurso parecido com esse quando ele era interessante mercadologicamente falando, porque não tinha os cara preto ali, entendeu? Então a Emicida vendeu 10 mil cópias, aquilo foi importante, sabe? A gente bateu 1 milhão disso, a gente bateu 7 milhões daquilo. Naquele momento aquilo foi importante. Hoje não, mano. Hoje tem uma conquista bonita, artística, sólida, embasada em toda a intelectualidade e produção cultural desse Brasil que a gente ama, tá ligado? Então,
Eu não preciso responder a esse tipo de ímpeto, sabe? De os artistas têm que se posicionar. Tipo, sério, você tá querendo ensinar pra alguém que nada com os tubarão, tá ligado? Alguém que nada numa piscina de bolinha vai dar uma palestra pra alguém que nada com os tubarão. A gente tá nadando com os tubarão, mano, desde que a gente nasceu. Então, não, esse tipo de chamado, ele nem me interessa. Eu torço e quero que dê consequências positivas de tudo isso. Acho muito importante as pessoas se posicionar. Mas essa questão, pra mim, ela sempre foi óbvia porque eu venho de um outro lugar. Legal que ele foi adiante, não cobrou só dos rappers, cobrou de uma maneira geral de todos os artistas, talvez de todos os brasileiros, aquela máxima, quem se cala para o fascismo também é fascista. Queria só Mano, tipo, se ele tem uma influência, ele pode usar esse barato a favor de uma construção de um país melhor, eu acho que isso é louvável, entendeu? Mas eu acho que também tem uma coisa muito delicada nisso. A gente não chegou até aqui à toa. A gente chegou aqui por descuido, entendeu? E ele foi bastante descuidado durante muito tempo, para usar a melhor das palavras, sacou? Eu tenho uma memória muito triste dele atacando a Lupita Nyong'o quando ela ganha o prêmio de mulher mais bonita do mundo, entendeu? O que quer dizer? Que eu odeio o cara? Não, não odeio o cara. Mas esse tipo de pensamento, tá ligado? Atacar uma personagem como aquela que tava dando o direito de sonhar pra outras mulher preta, tá ligado? Ele ajudou a embasar uma linha de raciocínio que justificou muito racismo por aí, fudeu a rotina e a cabeça de muita gente. A gente sabe-se lá quantas consequências negativas esse tipo de postura teve no planeta, entendeu? Então, é por isso que eu aplaudo, mano. Pô, que do caralho que o mano subiu um degrau e consegue ver o mundo de uma maneira mais ampla. Daí a ser uma bússola pro Emicida, aí eu acho que é um exagero e eu volto pro flautista de Hamelin. Cuidado. eu vou terminar, juro, agora é a última. Do lugar de Emicida mesmo, o que você diria? Como é que a gente Brasil vai fazer para escapar, sair dessa enrascada que a gente está metido? Luiz Carlos da Vila, Pedro. Vamos levantar a bandeira da fé, não esmoreça e fique de pé, entendeu? Porque nós temos o direito. Senão um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. O samba já deu a bússola para nós. O samba já deu o norte para nós. Se levantar e resistir, entendeu? Ser pautado por afeto e construção, não por destruição. Tudo que a gente está vendo no país hoje é a conquista do raciocínio destrutivo, entendeu? A gente precisa orbitar em torno da compreensão da escola, do prato de comida, da terra, da população indígena, dos quilombola, entendeu? Da população de rua, dos mais vulneráveis, entendeu? É isso, essas pessoas têm que estar nas nossas prioridades, sacou? É isso, mano. É isso? Temos? Sim, tá bom. Meu mano, Obrigado. Pedrão,